Muito bom dia, irmãos. A graça, a compaixão e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês não me conheçam, por isso eu vou me apresentar. Como diz ali, né? Eu sou Carlos Xavier, eu sou procurador do Estado, mas isso é um mero acidente. Eu sou também professor universitário, mas acima de tudo, eu gosto de me identificar como um escravo de Cristo. Um homem livre, porém um escravo de Cristo. A referência para isso é 1 Coríntios 7, 22. E eu sou convertido a Cristo desde o ano 2000. Então já são 19 anos de caminhada. Mas, de fato, aqui na Alameda eu estou há relativamente pouco tempo. Eu sou membro da igreja há mais ou menos um ano, pouco mais de um ano. Eu e minha família estamos aqui congregando com os irmãos desde novembro de 2017, então ainda não fazem 2 anos. Além de ser procurador do Estado e professor, eu também tenho 2 canais no YouTube. Um sobre direito, chamado Direito Sem Juridiquês. Esse é um canal que já tem um relativo sucesso, eu já tenho 62 mil inscritos. Falo bastante sobre direito lá. Falo também sobre ética. Outro dia um inscrito me perguntou se eu poderia indicar vídeos sobre ética no meu canal. Só para responder aquela pergunta eu listei 15. E hoje certamente já existem mais do que isso. Mas além do meu canal sobre direito, Direito Sem Juridiquês, eu tenho um outro canal chamado Teodidatas. E o nome desse canal é inspirado nas palavras de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 9, em que ele escreve o seguinte: a respeito da amizade fraternal, Filadélfia em grego, a respeito da amizade fraternal, vocês, os tessalonicenses, não têm necessidade de que eu escreva, porque vocês mesmos são, aí no original, teodidatas, ou seja, ensinados por Deus, ou didatas de Deus, né? Ensinados por Deus. O que Paulo queria dizer àqueles irmãos? Que ele tinha algumas coisas para ensinar a eles. E, basicamente, o que Paulo ensinou aos tessalonicenses foi escatologia, né? E também, relacionado ao nosso assunto da ética, ele ensinou que o trabalho é uma coisa importante, lá para os tessalonicenses, né? Tinha alguns lá que estavam abusando da generosidade dos irmãos. Mas, a respeito do amor fraternal ou da amizade fraternal, Paulo diz que ele não precisava escrever porque eles já eram ensinados pelo próprio Deus. Essa é a inspiração, né? Esse aprendizado do Espírito Santo, essa é a inspiração para o nome desse meu outro canal, o Teodidatas, que está com 2.600 inscritos. É bem menos, né? O Direito Sem Juridiquês já tem 62 mil inscritos, o Teodidatas 2.600, mas é o Teodidatas que realmente me dá a satisfação de manter hoje em dia. Eu tenho que continuar mantendo o Direito Sem Juridiquês, né? É até uma certa estratégia de alcançar pessoas de uma forma ou de outra, né? O pessoal começa lá, aí alguns vão para o Teodidatas. Tem até alguns ateus assistindo meus vídeos lá e falam para mim: olha, eu assisto seus vídeos do canal de cristianismo porque a sua didática é muito boa. Eu digo: amém, glória a Deus. Continue assistindo, então. Mas, então, esse é um assunto, realmente, esse assunto da ética, esse tema da ética, é um assunto que me interessa há muito tempo. É um assunto sobre o qual eu tenho estudado há pelo menos 15 anos. E já até mais do que isso, se formos pensar, quando eu ainda estava na faculdade e tinha que estudar alguma coisa sobre isso em filosofia do direito, especialmente, né? Depois eu vou falar um pouco dessa questão de ética profissional também. Mas, então, esse é um tema que me interessa muito. É um tema a respeito do qual eu tenho muito cuidado e eu tenho estudado. Sobretudo, não falei o mais importante. Além de ser cristão, eu sou casado com a Janaína, pai do Timóteo e da Catarina, e procuramos, como família, glorificar a Deus. É uma missão árdua, é uma missão que Deus colocou a todos nós, homens, né? Essa missão de ir adiante
né, de liderar a sua casa, a sua família, e para a glória de Deus e exclusivamente pela graça de Cristo, todos temos de alguma forma servido ao Senhor, e somos todos, à exceção da Catarina, que ainda não é batizada, membros aqui da igreja também. Mas vamos ao nosso assunto. Eu vou então aqui esboçar o que é que nós vamos estudar hoje aqui, ou sobre o que vai ser a nossa conversa nessa manhã. Em primeiro lugar, eu vou conversar com vocês a respeito do que é a ética. Em segundo lugar, nós vamos tentar entender especificamente o que é a ética cristã. Depois, em terceiro lugar, nós vamos conversar sobre a estrutura da ética cristã, como que a ética cristã funciona. Em quarto lugar, nós vamos estudar o conteúdo da ética cristã. E, por último, nós vamos para a finalidade ou essência da ética cristã. Então, esse é o nosso roteiro de estudos. Sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Vamos, então, aqui às leituras que nós vamos fazer para iniciar esse nosso estudo. Tá? Alguns textos nós vamos considerar hoje. O primeiro está lá no Antigo Testamento. Vamos ler Miqueias 6:8, quem estiver com a Bíblia e quiser já. Depois nós vamos ler Mateus 22, 34 a 40. Depois Mateus 7:12. E por último, Filipenses 2, 5 a 8. Então, antes de lermos, vamos oferecer a Deus mais uma oração. Convido vocês a fecharem seus olhos e orarmos mais uma vez ao Senhor. Pai, nunca é demais nos colocarmos diante de Ti, da Tua presença. Por isso eu clamo pela Tua graça sobre cada um de nós. Eu clamo pela direção do Teu Espírito Santo sobre cada palavra que será dita. Clamo pela direção do Teu Espírito Santo sobre mim ao falar e sobre cada um dos meus irmãos ao ouvir. Que Tu possas nos conduzir e que tudo que aconteça aqui ainda nessa palestra, nessa ministração, nessa meditação, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura, faltou eu fazer uma breve explicação de por que eu estou aqui. Né? Não pelas minhas habilidades naturais, não pelo meu cargo, não por qualquer coisa, não pelos meus canais, não. Exclusivamente pela graça de Cristo, em primeiro lugar, né? Mas eu preciso mencionar algumas pessoas aqui, começando pela pessoa do pastor Getúlio, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo no ano passado, na ainda Escola Bíblica Dominical, na classe de Cartas Paulinas, e naquela conversa, naquele estudo, trocando ideia, conversando, meditando sobre a palavra de Deus junto. Getúlio sempre um cara muito aberto, muito tranquilo, conduzindo a aula de uma forma muito participativa, colaborativa. Logo a gente começou a conversar muito, trocar ideia, e ele, no segundo semestre, por algumas circunstâncias, me pediu para ajudar na disciplina, né? Ainda era Cartas Paulinas naquele momento, e por isso, então, fomos desenvolvendo essa amizade, esse relacionamento. De fato, o Getúlio foi um dos primeiros irmãos com os quais eu me relacionei aqui na Alameda por conta da EBD, além do pessoal da célula, né? O Julian, o Johnson, o Marcos, o Juninho e o José Miguel, meu grande amigo de muitos anos, mais de 15 anos, desde Porto Alegre. Então, gostaria de fazer menção a esses homens que me acolheram na minha chegada e na chegada da minha família aqui na igreja, mas também uma menção especial ao pastor Marco, com quem tenho caminhado aí em discipulado desde o final do ano passado também, e tem sido uma referência e um irmão mais velho que tem realmente me auxiliado muito. Então, por que eu estou aqui? Basicamente por conta desse relacionamento com o Getúlio, né? E quando iniciou o ministério, o Getúlio me convidou para
estar auxiliando na liderança do ministério, né? E, embora por conta da minha rotina, da minha realidade bastante corrida desse ano, eu aceitei e, num determinado momento, eu disse: olha, Getúlio, eu não vou estar podendo colocar tanto a mão na massa, assim, executando tanto, mas eu continuo junto, continuo acompanhando, continuo em oração, continuo participando. E aí acabou surgindo esse convite para essa palestra. Então é por isso que eu estou aqui, exclusivamente pela graça de Deus, mas fazendo menção em especial a esses homens que têm sido companheiros de caminhada nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos. Bom, vamos à leitura então. Vamos começar com Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor espera de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Então, se nós quiséssemos resumir a ética cristã, nós poderíamos resumir nessas 3 ideias que Miqueias nos apresenta falando como um profeta de Deus: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus, na presença de Deus. Pois nós vamos explorar cada uma dessas ideias. Mas agora vamos para o Novo Testamento, vamos para Mateus 22, 34 a 40. Aqui eu vou pedir licença para me virar e ler junto com os irmãos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, esses doutores da lei, viu? Interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Irmãos, vejam que coisa interessante. O primeiro e grande mandamento está em Deuteronômio 6:5. Ele não faz parte do decálogo. Nós temos o costume, o hábito, a ideia de pensar: não, os 10 mandamentos resolvem tudo. Está tudo resumido nos 10 mandamentos. Você quer viver uma vida que agrade a Deus, pratique os 10 mandamentos. Tem uma boa dose de verdade por trás disso, mas pode haver uma boa dose de legalismo por trás dessa afirmação também. E apenas o fato de nós percebermos que esse que Jesus mesmo disse ser o primeiro e grande mandamento está em Deuteronômio 6:5 e não está lá no livro de Êxodo, no rol dos 10 mandamentos. A gente pode até entender que ele é muito parecido com o primeiro dos 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor, não há outros deuses além de mim, mas o primeiro dos mandamentos do Decálogo, ele tem um aspecto devocional, digamos assim, reverencial, até poderíamos dizer religioso, no sentido de que se contrapõe a outros deuses, Deus se contrapondo a outros deuses. Aqui, esse primeiro mandamento, ele tem um aspecto relacionado ao amor. Ele diz respeito ao amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças. E essa é a grande base, esse é o grande fundamento da ética cristã. Mas Jesus prossegue e diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo, não está no Decálogo. Não está no rol dos 10 mandamentos. Está lá em Levítico 19:18. Então, o maior dos mandamentos do Antigo Testamento, o maior dos mandamentos da Antiga Aliança, está em Deuteronômio 6:5. E o segundo, semelhante ao primeiro, Jesus diz assim: olha, eles são diferentes apenas porque Deus tem que vir primeiro. Mas o segundo é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso nos remete à primeira carta de João, onde o apóstolo escreve: como alguém que não ama a seu irmão, a quem vê, pode dizer que ama a Deus, a quem não vê? A base é essa correlação que Jesus faz entre esses 2 mandamentos. E aí Jesus termina dizendo o seguinte: destes mandamentos, destes 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Ou, como diz no original, a lei e os profetas estão penduradas nesses 2 mandamentos. Se você não entender isso, se você não viver isso,
não adianta nada o que está na antiga aliança. Tudo que está na antiga aliança depende, está pendurado, está alicerçado nesses dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos então voltar um pouquinho em Mateus, vamos para Mateus 7:12. Volte algumas páginas na sua Bíblia, ou então mexa aí no seu celular, né? E ali em Mateus 7:12, no Sermão do Monte, Jesus diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Lembram que quando Jesus falou em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele disse: a lei e os profetas dependem disso. O que nós acabamos de ler, a passagem que nós acabamos de ler, ela nos mostra o que nós podemos chamar de o princípio do amor. Então nós começamos com o princípio do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, aqui em Mateus 7:12, no Sermão do Monte, Jesus nos apresenta aquilo que nós podemos chamar de a regra de ouro. Aquilo que você quer que os homens façam a você, isso mesmo é que você deve fazer aos homens. Então, nós temos o princípio do amor e a regra de ouro. E na regra de ouro, Jesus diz: esta é a lei e os profetas. Lá, ao falar do princípio do amor, Jesus diz que a lei e os profetas dependem do amor. Aqui, ao tratar da regra de ouro, Jesus diz que isto aqui é a lei e os profetas. Semelhantemente, em Gálatas 5:14, Paulo diz que toda a lei se cumpre numa palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui nós temos os dois grandes pilares da ética cristã. Esses pilares são o princípio do amor e a regra de ouro. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E para encerrar essas nossas leituras, depois eu também vou retomar esse texto, nós temos Filipenses 2:5-8. E diz assim, a tradução aqui, como diz o meu amigo Julian, é a NVX, tá? Portanto, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou como vantagem o ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, vindo a ser semelhante aos homens, e sendo achado na forma dos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem, esse trecho, vai nos apontar para a humildade e o quebrantamento como chaves para a vida cristã, como chaves para a ética cristã. Assunto que eu vou retomar ao final aqui da nossa conversa. Bom, vamos ao primeiro ponto. O que é a ética? Me ajudem. O que vocês entendem por ética? Regra de convivência. Oi? Regras de convivência, valores de uma comunidade. Muito bem, Uzias. Mais alguém? Respeito. Está ligado a essa ideia de regras de convivência, né? O que é correto, fazer o correto. Isso mesmo. Eu vou só apresentar uma definição mais clássica. E aqui é clássica mesmo, porque isso aqui vem dos clássicos, vem da antiguidade clássica. Tudo o que vocês falaram se resume no seguinte: a ética é o estudo da moralidade. Isso aqui é uma perspectiva clássica, porque contemporaneamente nós temos uma certa dificuldade de definir ética assim. Pelo menos após Immanuel Kant, a ética se tornou o estudo daquilo que é certo ou errado, diferentemente do estudo daquilo que é bom ou mal. Eu sei que isso pode parecer uma bobagem, né? Certo ou errado, bom ou mal, qual é a diferença? Na perspectiva bíblica, não existe diferença, certo? O que é certo ou errado é bom ou mal e pronto. Mas, pelo menos após Immanuel Kant,
nós temos uma diferenciação, uma separação no pensamento contemporâneo entre ética de um lado e moral do outro. Então eu preciso fazer essa observação, eu não vou me basear nisso, eu não vou me preocupar com isso ao longo da palestra, mas eu preciso fazer essa observação porque talvez alguém já tenha visto isso, e para que a forma como eu vou tratar o assunto na sequência não gere uma certa confusão. Então, de um lado, nós temos, na perspectiva moderna, depois eu volto para a abordagem clássica, depois eu me volto para o Novo Testamento, que é o que realmente importa. Na perspectiva moderna ou contemporânea, nós temos a ética como o estudo do que é certo ou errado. Como o Uzias mencionou, regras de convivência, aquilo que como eu devo ou não me portar em comunidade. E, mais especificamente, como eu devo ou não me portar em consideração com o outro, né? Agora, a moralidade seria o estudo do que é bom ou mal. Aquilo que eu entendo que eu devo fazer como certo ou errado, ou como bom ou mal, para a minha própria vida. Algo que seria subjetivo. A ética seria objetiva. A moralidade seria subjetiva. Claro que o que está por trás disso é o relativismo moral. É a primeira dificuldade que nós temos quando vamos tratar da ética, quando vamos conversar sobre ética. A nossa primeira grande dificuldade, e o Kant já estava enfrentando isso, especialmente depois de David Hume e a sua famigerada guilhotina, mas o Kant já estava lidando com isso, e aí por isso é que o conceito do Kant ele abre a porta para esse relativismo moral que nós temos hoje em dia. Como falar do que é certo ou errado, se cada um sabe o que é melhor para si? Não é assim que as pessoas pensam hoje em dia? E a gente até pode pensar, não, então vamos pensar em certo ou errado de um lado e bom ou mal de outro. A gente se preocupa com o que é certo ou errado, quer dizer, como que você vai se relacionar com os outros, não fazer o mal para os outros, e aí cada um vive a sua vida como achar melhor. Bom e mal, moralidade, uma coisa interna, uma coisa subjetiva. O problema do relativismo moral, como diz o C.S. Lewis, é que ele não resiste a uma fila de banco. Cada um sabe o que é certo para si, o que é bom ou mal é relativo. Essa pessoa que é um relativista moral, que diz que não existe certo ou errado, a filosofia dela não resiste a uma fila de banco. Porque é só alguém passar na frente dela, furar a fila, que ela vai dizer, isso não está certo. Mas como assim não está certo? Certo ou errado não era relativo? Então, a filosofia contemporânea, a ética contemporânea, ela é muito falha. Mas é o que nós temos hoje em dia. Como eu não vou fazer essa abordagem aqui, eu não vou partir desse pressuposto, então eu só dei uma pequena explicação. Eu vou realmente considerar que a ética é o estudo da moralidade, certo? Então existe uma coisa que é o bom e o mal, o certo e o errado, e existe a possibilidade de nós estudarmos o que é isso, ou nós estudarmos sobre isso. Quando nós estudamos acerca do certo e do errado, do bom e do mal, o nome disso é ética. É claro que, eu vou falar depois sobre isso também, não se trata apenas de estudar, não se trata apenas de compreender. Trata-se de compreender, trata-se de praticar e trata-se de experimentar. Bom, a nossa segunda dificuldade que temos para tratar do assunto hoje em dia é o que se chama de deontologia profissional ou simplesmente ética profissional. Em razão do relativismo moral, né, a ética ela está praticamente hoje confinada a um código de conduta de determinadas profissões. E é isso que o pessoal, inclusive, chama de deontologia. Deontologia vem disso, é o estudo do dever, né? Eu poderia dar alguns exemplos para vocês aqui. Vou começar com um exemplo da advocacia. Isso está realmente no código de ética da advocacia. Um advogado não pode aceitar procuração de um cliente de outro advogado para aquele mesmo problema, para aquela mesma causa, sem antes conversar com o advogado que detinha a procuração. É uma regra, está lá no código de ética da OAB, parece bastante razoável, não é verdade? Parece bastante razoável. O cliente já é cliente de um advogado, de um colega de profissão, você não vai receber ele como cliente sem conversar com o seu colega de profissão. A prova da OAB, o exame da ordem, né? Tem o Douglas aqui, que é acadêmico de direito, já deve estar se
preparando, se preocupando com isso, as 8 primeiras questões, pelo menos, do exame da ordem são sobre a deontologia profissional, né? O exame da OAB, então, começa com questões do Estatuto da Ordem e do Código de Ética da OAB. Me ajudem com outros exemplos de ética profissional. Os irmãos aí que têm outras profissões que poderiam dar algum exemplo de algo que é restrito, que está ligado ao código de ética ou à maneira de proceder da sua própria profissão. Alguém pode me ajudar com um exemplo? Ótimo. A cláusula de confidencialidade que diz respeito aos psicólogos, médicos também, né? A hierarquia? A hierarquia já é uma outra questão, uma organização interna, não diz respeito exatamente à ética profissional. Mais algum exemplo que alguém poderia dar? A ética típica das relações comerciais, né? Não roubar clientes do outro, não roubar informações, tem a questão do sigilo industrial, a espionagem industrial, né? Então são coisas... Diga, Rubens. Livre concorrência? Entendi. A questão do antidumping aí e tal... Está relacionado à ética, mas aí o que acontece? Muitas vezes o próprio direito pinça essas questões da ética e transforma em normas realmente positivadas, com sanções jurídicas, com consequências jurídicas. Agora, a ética, essa ética profissional, ela tem aspectos que nós podemos compreender à luz da razoabilidade, da racionalidade, do bom senso, né? Como esse caso da procuração, né? O advogado não pegar a procuração sem falar com o advogado anterior, como o caso do sigilo profissional, da confidencialidade, né? Do médico ou do psicólogo. Então, são coisas que podem estar muito bem alinhadas ao bom senso. Mas existem outras coisas, por outro lado, que estão ligadas exclusivamente a uma perspectiva corporativista e cartelista, ou de cartelização, da formação do cartel. Esse é o problema. A ética profissional hoje em dia, os códigos de ética, eles tendem a se tornar instrumentos normativos que têm por objetivo, em muitos aspectos, eu não estou dizendo que seja só isso, tá? Mas em muitos aspectos eles têm por objetivo formar um cartel mesmo daquela profissão, né? Formar uma cartelização, impedir que outras pessoas novas entrem no mercado ou formar dificuldades para que as pessoas entrem no mercado de trabalho ou naquele mercado específico. E esse é um problema que nós vemos também no nosso direito. Quando a gente fala em ética cristã, especialmente, a gente vai se preocupar, por um lado, em obedecer à lei dos homens e... Eu não vou exatamente entrar nisso aqui, porque só isso já dava assunto para uma palestra, e só isso seria eu já começaria a entrar em alguns aspectos um pouco polêmicos, mas quando a gente fala em ética cristã, existe uma preocupação de obedecer à lei dos homens, e hoje essa é uma grande dificuldade, porque o que nós temos experimentado, especialmente depois da Revolução Francesa, na sociedade ocidental, é o que eu chamei aqui de perversão do direito positivo. Na verdade, eu estou me baseando aqui num francês chamado Frédéric Bastiat, que escreveu literalmente isso: a lei foi pervertida.
Então, hoje nós temos, sim, ainda ressonância da lógica, da racionalidade e até mesmo da vontade de Deus no nosso direito positivo, nas leis que nós temos, mas nós temos muitas leis que são iníquas, muitas leis iníquas. Nós temos leis que existem com o objetivo de apenas fazer aquela cartelização que eu já tinha mencionado, a partir da lógica, da ideia da própria ética profissional. Como um cristão se porta diante disso? A Bíblia também fornece resposta. Eu vou dar um exemplo relacionado à minha realidade pessoal. Eu e a minha família, eu e minha esposa, a minha família, nós praticamos educação domiciliar, homeschooling. Isso é algo que nós compreendemos diante de Deus como sendo bom para nós, para a nossa família, e por isso praticamos. Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo de ensino, que todos os cristãos devam fazer isso, nada disso. Só estou dizendo que isso foi algo que eu e minha esposa, considerando diante do Senhor, decidimos como melhor para a nossa família. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje no Brasil se vive uma situação de certa insegurança jurídica. Não existe lei sobre o assunto no Brasil. E essa, inclusive, é uma das nossas grandes lutas. Eu estou bastante envolvido nisso. Estive essa semana mesmo em Santa Catarina, falando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, estive em Florianópolis, exatamente porque existe um projeto de lei estadual lá sobre o assunto. Mas muitos da minha profissão, da minha área, muitos advogados, juristas, vão dizer que porque não tem lei não pode praticar. Ou porque o artigo 6º da LDB e o artigo 55 do ECA determinam a matrícula das crianças, o homeschooling não pode ser praticado. Aí eu fico assim, bom, eu tomei uma decisão diante de Deus sobre o que era melhor para a minha família. Estamos fazendo isso a um alto custo pessoal, com alta dose de sacrifício, e agora uma lei pervertida do direito positivo vai dizer que eu não posso fazer isso? Tem alguma coisa errada com a lei, não comigo. Tem alguma coisa errada com a palavra, com a lei e não com a palavra de Deus aplicada especificamente à minha família. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, como disseram os apóstolos lá diante do Sinédrio, em Atos 5:29. Então, essas são questões que necessariamente são tangenciadas quando nós consideramos a ética cristã. Mas eu já falei demais sobre isso nesse momento, eu não pretendo tratar sobre isso aqui nessa nossa palestra. Só para ilustrar quais são as nossas dificuldades de lidarmos com a ética cristã. Então, num primeiro momento, nós temos o relativismo moral, depois nós temos esse confinamento da ética à ética profissional, e por último nós temos a própria perversão do direito positivo. Então, fazendo esse alerta de que nós temos essa dificuldade para considerar a ética hoje em dia, vamos tentar entender o que é a ética cristã. Diga, pastor, por favor. Claro. Por exemplo, existe uma fronteira entre a ética e a lei. Eu quero dizer o seguinte, eu posso não ser ético e sofrer uma sanção legal, uma punição legal, por exemplo, ser preso porque não foi ético. Ou você só vai, por exemplo, sofrer uma punição legal, de alguma forma assim, pelas autoridades, se eu infringir a lei. Mas se eu não for ético, eu não vou sofrer essa punição. Eu posso sofrer uma punição assim, de ficar com cara feia para mim, e ficar de vivo. Mas não vou preso por isso. Excelente pergunta. Quer complementar? Não. É isso? Se você entendeu. Entendi. Tem a ver com... Eu vou voltar aqui. Tem a ver com a nossa primeira dificuldade, que é o relativismo moral. Eu vou até reformular e vou ampliar o problema proposto pelo pastor Marco. Mas antes disso, vou deixar a palavra bem livre. Quem quiser interromper, fazer pergunta, fazer uma colocação, por favor, faça. Certo? O microfone, inclusive, já está ali embaixo. O pastor Marco perguntou assim, é possível a pessoa ser antiética e ser punida pelo direito? A rigor, não. Porque depois de Kant, mais precisamente depois de Kelsen,
que é um neocantiano aí do século XX, nós temos no nosso direito contemporâneo uma separação mesmo entre direito e moral. Existe essa separação. Então, o Código de Ética Profissional, por exemplo, da OAB, ele pode levar... Alguém levantou a mão, não? O Robson? A violação ao Código de Ética Profissional na OAB, ela pode levar a sanções... Daí, sim, essas sanções são institucionalizadas, reconhecidas pelo direito, né? Mas são sanções que são apuradas dentro de um tribunal de ética. Então, o advogado que violar com a ética profissional, ele até pode perder a carteira da OAB. Então, existe ainda, apesar da gente falar dessa separação entre direito e moral, ou entre o direito e a ética, existe ainda uma relação que é feita entre o direito e a ética profissional pelo próprio direito. Mas numa perspectiva mais teórica mesmo, do positivismo jurídico do Kelsen, direito é uma coisa e ética é outra. Então, tirando a ética profissional, que é uma questão que se coloca numa zona cinzenta, você não será punido pelo direito se agir apenas de maneira antiética. Em que sentido? Porque para que algo seja jurídico, deve haver uma sanção jurídica. É isso que define, é isso que traça as fronteiras entre o direito e a ética no pensamento positivista contemporâneo. Então, eu posso entender que algo é ruim, mas não praticar. Vou dar um exemplo muito simples e que vai tocar num ponto que nós vamos falar mais adiante. O adultério hoje, o adultério é apenas uma infração ética. Hoje. O adultério já foi uma infração jurídica séria, punida até com a morte, né, se a gente for parar para pensar no Antigo Testamento, no aspecto civil da lei do Antigo Testamento. Vamos pensar no Brasil mais recentemente, até a década de 70, mais precisamente até 1977, não havia divórcio no Brasil. Havia apenas o desquite, a possibilidade de que a mulher e o homem se separassem, né, ficassem separados, separação de corpos, mas sem o rompimento do vínculo conjugal, né? O que era a principal causa do desquite? O adultério. Então, o adultério tinha uma consequência jurídica. Depois, quando acabou o desquite, a lei brasileira passou a admitir o divórcio, o adultério passou a ser causa para a separação judicial, porque não era assim também para se separar, né? Com o passar do tempo, hoje, eu não vou traçar a trajetória jurídica do divórcio aqui, porque é enfadonho e não é o nosso... Mas, a partir de 2009, uma emenda constitucional permitiu o divórcio direto sem motivo. Então, é assim, casou, cansou, no dia seguinte divorciou, sem motivo. Basta querer. Então, o adultério é uma infração puramente ética. É óbvio que é antiético, né? Ora, alguém tem dúvida disso? Vamos falar mais sobre isso. O adultério é uma infração puramente antiética, sem qualquer consequência jurídica. O grande dilema do nosso direito, pastor, é que você pode estar agindo de forma absolutamente ética e ser punido. Como é o caso de famílias que são processadas hoje porque ensinam seus filhos em casa. E aí tem multa correndo contra si, tem até ameaça, nenhuma família foi presa no Brasil ainda, ameaça de serem presos, ameaça só da boca para fora hoje ainda. Então você pode agir de forma absolutamente ética e ser punido pelo direito. Isso tem a ver com a perversão do direito positivo, né? Toda a perseguição que foi feita à igreja do nosso Senhor, na história, foi feita com base nas leis dos homens. Qual é a infração ética que um cristão comete? Ora, o cristão, na minha concepção, deve ser a mais ética de todas as criaturas. Às vezes isso não acontece, a gente sabe. Mas qual é a infração ética que um cristão comete? E ele está sendo punido com base na lei dos homens. E irmãos nossos são punidos, são castigados, são até mortos com base na lei de estados autocráticos, teocráticos, estados islâmicos hoje em dia. Então, essas fronteiras, elas são muito bem traçadas hoje, mas a gente percebe que existe essa total dissonância entre a ética e o direito. Essa total dissonância entre a ética no sentido da lei de Deus e a lei dos homens. Existe mesmo. E isso eu estou só lançando a reflexão, não é o objetivo tratar disso aqui, mas esse é um problema que o cristão deve enfrentar nos dias de hoje. E nós não estamos livres de pensar sobre isso, e de considerar isso, e de enfrentar essa situação. Diga, Robson.
também não correr com esse risco. Mas, por exemplo, assim, se você publica alguma coisa e a pessoa julga que aquilo é antiético ou é amoral, né, qual que é a chance, por exemplo, dessa pessoa te processar, entendeu? Então, tem alguns casos assim, né? Então, talvez, pensando um pouco na coisa do pastor Marco, até que ponto que isso, né, acaba sendo realmente moral, antiético, né? Então, se a pessoa se ofende e até que ponto é o direito nesse sentido. Se for uma simples ofensa por uma ideia, é um pouquinho mais complicado. A gente ainda não tem isso, mas a patrulha do politicamente correto pode até chegar a isso, né? Que a pessoa pode ser processada se ela de fato ofende alguém nas redes sociais hoje, né? Mas a gente tem a patrulha do politicamente correto, então daqui a pouco as pessoas podem até achar que porque você está postando algo que fala de Deus, você está ofendendo a religiosidade dela, ou a religiosidade dela, o ateísmo dela. Ainda não chegamos nesse ponto, mas não é de duvidar que cheguemos, né? Por isso é importante também a gente debater esses assuntos, a gente tratar sobre isso, a gente gerar essa conscientização para que a gente possa minimamente se manifestar de forma livre, né? O que essa ideia do politicamente correto aí, essa ideia da restrição da liberdade de opinião, ela pode levar a uma anulação dessa possibilidade. Mas não é uma questão fácil, embora ela tenha, do ponto de vista racional, é muito simples. Eu só poderia ser punido se eu ofendesse alguém, né? E aí você, do ponto de vista da consideração mais aprofundada da ética, até mesmo a questão da ofensa verbal pode ser questionada, se não for uma ofensa física ou uma ofensa à propriedade da pessoa. Mas aí a gente está num campo muito tormentoso, né? O importante é a gente realmente defender a liberdade de expressão como cristãos que queremos falar da nossa fé. Isso é fundamental. E entender que, se nós temos liberdade de expressão, os outros também têm, né? Às vezes, a patrulha do politicamente correto, a gente conhece ela muito, ela tem se tornado muito forte do lado dos aqueles que se identificam hoje, ou que são identificados como esquerda, mas existe uma talvez violação ética, né? Ou um comportamento comprometido do ponto de vista ético dos próprios cristãos, de não tolerar que as pessoas se manifestem ou falem aquilo que pensam. Você não quer falar o que você pensa? Deixa ele falar o que pensa. Como dizia, quem que falava isso? Acho que era o Voltaire, né? Não concordo com uma palavra do que dizes, mas morrerei pelo direito de dizeres. Acho que a ideia, mais ou menos assim, é do Voltaire. Por favor. Como que funciona? Até que idade que você ensina em casa? Se você contrata um professor? Como que valida isso? Se precisar, você vai fazer uma faculdade? O assunto é polêmico mesmo, né? Funciona em bases de liberdade. A família faz como entender melhor. Pode contratar professor, pode não contratar, pode fazer até a idade universitária. A validação hoje é pelo Enseja, no ensino fundamental e no ensino médio. E aí, com 18 anos, a pessoa que aprendeu em casa, que foi educada em casa, com esse certificado, está apta a entrar no sistema universitário. De forma bastante simples é isso. Mas, se quiser trocar uma ideia, a gente pode conversar depois melhor. Tá bom? Bom, meus irmãos, vamos avançar, então. Já sabemos que a ética cristã, de forma muito simples... Desculpa, mais alguma pergunta? Não? Depois, vamos deixar para o final, porque a gente tem aqui que vencer um conteúdo. Sabemos que... Mas é bom isso, porque pelo menos isso torna a coisa bastante dinâmica. Eu gosto disso como professor, né? Mas senão a gente não entra no conteúdo também. O que é a ética cristã? Ora, apenas aplicando o nosso conceito já visto que a ética é o estudo da moralidade, a ética cristã é o estudo do que é certo ou errado à luz da Bíblia. Simples, não tem muita dificuldade. E aqui eu vou enfatizar que estarei tratando no restante dessa palestra ética e moralidade, ou ética e moral, como sinônimos, como expressões intercambiáveis, deixando de lado essa diferenciação, essa dicotomia contemporânea pós-Kant. Tá? Para nós aqui, ética e moral será absolutamente a mesma coisa. E como eu falei,
não se trata apenas de estudar o que é certo ou errado à luz da Bíblia. Trata-se de compreender, trata-se de experimentar e trata-se de praticar. Se nós apenas nos aproximarmos da Bíblia como um manual, como um código de conduta do que é certo ou errado, isso não produzirá vida nenhuma. Se nós nos limitarmos a pensarmos nessa palestra aqui como um sujeito lá bem arrumado, bem vestido, né, pastor Marco? Falando sobre o que é certo ou errado à luz da Bíblia, nós não vamos ter proveito nenhum desta manhã. A reflexão aqui é apenas para nos levar a algo muito mais profundo. Tá? E vamos então compreender a estrutura da ética cristã. Essa estrutura da ética, ela tem a ver com a formação do caráter. Tá? Então, quando a gente fala em ética, a gente fala nessa perspectiva que mistura certo e errado, bom e mal, nessa perspectiva em que não há diferença entre ética e moral. Quando nós estamos estudando ética, e ética cristã em especial, nós estamos falando da formação do caráter. E como que um caráter se forma? Um caráter se forma a partir de hábitos. Então, são condutas, são práticas. Você pode ter práticas boas e você pode ter práticas más. Não importa. Você vai estar sempre fazendo algo porque você é um ser humano. E aí, os seus hábitos, aquelas coisas que você faz e que você faz de forma reiterada, é que vão formar o seu caráter. Então, uma atitude que é repetida, um hábito, ele se torna um traço de caráter. Pode ser um bom traço de caráter, pode ser um mau traço de caráter. Um traço de caráter bom é chamado, na terminologia própria da ética, de virtude. Um traço de caráter mau é chamado de vício. E cuidado, não confunda aqui com os vícios de bebidas alcoólicas ou drogas, essas coisas assim. Jogo, todas essas coisas são vícios. Mas quando nós falamos em vícios, nós estamos falando de hábitos ruins, hábitos nocivos que são reiterados e que, por serem reiterados, se alojam no caráter, formam o caráter, são internalizados da mesma maneira que bons hábitos são internalizados por meio da virtude. Qual é o segredo da ética? O segredo da ética é a reiteração, é a repetição. Não por outro motivo que os irmãos são aconselhados a desenvolverem um hábito devocional. Ler a Bíblia, orar todos os dias, pela manhã, no horário que for mais adequado, enfim. Mas é por isso que os irmãos são incentivados, encorajados uns pelos outros a manterem esse hábito devocional. Mas, quando nós vamos falar aqui de ética, de virtudes, de hábitos, nós precisamos entender que se trata de praticar algo para que aquilo se torne automático. Mas automático no bom sentido e não no mau sentido. Automático porque aquilo que estava, num primeiro momento, só fora, só pela prática, aquilo se torna internalizado, aquilo vai para o interior, e aí então aquela prática começa a acontecer de dentro para fora. A ética cristã é uma ética de dentro para fora, mas a gente precisa começar. E a gente começa com aquilo que o C.S. Lewis chama de divino fingimento. Não é uma questão de hipocrisia aqui, é uma questão de fazer mesmo sem ter vontade. E aí você vai formando aquele hábito, aquilo vai vindo para dentro. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você pode manter esse fingimento para sempre, e aí ele não é mais divino. Ele se torna um fingimento humano. E aí você cai na hipocrisia. Mas se você começa praticando algo que você sabe que é bom, mas que não tem exatamente vontade, a prática daquilo, a sujeição à vontade de Deus, e especialmente uma vida regada por oração e meditação na palavra, vai internalizar aquela prática, e aquela prática se torna automática no bom sentido, né? Não no mau sentido, não no sentido religioso, não no sentido hipócrita, não no sentido farisaico. Tá? Então, é isso que nós precisamos compreender a respeito do funcionamento da ética cristã. Eu vou dar um exemplo utilizando o meu amigo Johnson aqui. Imagine que eu e o Johnson vamos jogar tênis, certo? Não, eu vou usar o basquete também depois, que eu não sou bobo.
Imagine que eu consiga bater uma bola com um top spin. Se eu conseguir fazer... Tá certo isso, Johnson? Existe top spin? É um efeito maluco, sei lá. Nem eu sei o que é, porque eu não sei jogar tênis. Eu estou só inventando aqui. Mas, enfim, eu sou tão ruim no tênis que eu não sei nem explicar o nome do efeito, o que o efeito faz. Mas imagine que eu bato uma bola de efeito, com efeito. Se eu fizer isso jogando tênis com o Johnson, será absolutamente acidental. Agora, o Johnson, com certeza, sabe bater uma bola com efeito. Se eu, jogando tênis com o Johnson, enfiar uma bola lá na linha, na quina lá, vai ser acidental. Mas o Johnson, de tanto jogar, ter a sua musculatura treinada, o seu cérebro treinado, ele sabe bater uma bola com efeito, ele consegue colocar uma bola na linha, ou pelo menos próximo da linha, de vez em quando vai passar, mas ele consegue acertar naquela zona ali. Eu não, é puramente acidental. É mais provável que eu mande a bola na arquibancada, né? Mas por quê? Porque assim como funciona a musculatura e o cérebro do Johnson, assim a nossa vida funciona com as virtudes. Esse é o grande paralelo. Por outro lado, se eu for jogar basquete com o Johnson, eu imagino que ele não jogue, o Johnson acertar uma cesta de 3 pode ser um acidente, não sei. Estou me baseando só no tamanho, estou sendo bem preconceituoso aqui, né, Johnson? Estou sendo antiético. Você joga basquete, Johnson? Então, pronto, tá vendo? É que eu já sabia, estou só brincando. Se eu for jogar basquete com o Johnson acertar uma cesta de 3, vai ser um acidente da mesma forma que a minha bola na linha. Eu entendo a técnica, domino a técnica e tal, treino um pouco, né? Eu vou acertar, e quando eu treino mais, a bola começa a cair mais, né? É normal. Mais treino. Mais treino, menos sorte. O Marcelo não está aqui, talvez esteja até jogando basquete lá no Barigui, mas eu ia usar ele como exemplo. Você não consegue, se você deixar o Marcelo Medeiros livre na zona morta, vai cair a cesta. Por quê? Por conta da prática, né? Então, se você estiver passando lá no Barigui sábado de manhã, encontrar o Marcelo livre na zona morta, saiba que vai ser cesta. Por quê? Por causa dessa prática, dessa conformação da musculatura e do cérebro dele. Assim também é a virtude, assim também é no que diz respeito à ética cristã. Mas isso não é algo apenas exterior, isso é algo interior. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós vamos então para o conteúdo da ética cristã. Eu estava falando sobre estrutura, sobre essa questão de hábitos, de práticas. Estava falando sobre a estrutura, vícios, virtudes. Agora vamos para o conteúdo. E falar do conteúdo da ética cristã é estudar as virtudes. Nós temos, então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar as chamadas 4 virtudes cardeais e depois as 3 virtudes teológicas. Esse foi um recorte que eu fiz apenas para facilitar o nosso estudo. E não é à toa que eu escolhi as 4 virtudes cardeais, porque elas são de fato muito importantes, e as 3 virtudes teológicas, por elas serem ainda mais importantes. Mas quantas virtudes mais nós poderíamos pensar? Eu vou terminar com pelo menos uma virtude mais. E aqui eu vou pedir também a ajuda dos irmãos, só para a gente perceber o quanto disso já está fazendo sentido, ou o quanto disso vocês já conhecem, ou pelo menos já têm um conhecimento intuitivo. Nomeiem, apenas nomeiem, por favor, aquelas que vocês entendem que seriam virtudes cristãs. Não ouvi. Oi? Obediência. Sim, isso está ligado à própria ideia da prática, né? E da formação da virtude. O que mais? Fidelidade, muito bem. Honestidade. Piedade. Humildade. Muito bem. Compaixão. Amor. Muito bem. Algumas delas nós vamos tratar, né? E a base disso aqui tudo, como eu já falei, fiz questão de reforçar no começo, a base da ética é o princípio do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a regra de ouro, tratar os outros como você gostaria que os outros tratassem você. Se vocês gravassem apenas isso, são coisas tão simples, né? Está lá em Mateus 23, Mateus 7,12. Se vocês gravassem apenas isso, amar a Deus sobre todas as coisas,
amar ao próximo como a si mesmo, tratar aos outros como você gostaria que os outros tratem vocês, a palestra já teria cumprido com o seu propósito. Tem uma última coisa que eu gostaria que vocês gravassem também, mas obviamente que não basta simplesmente fixar isso como algo a ser memorizado. Não é difícil gravar essas duas coisas aqui entre nós. Não é difícil gravar. O desafio está em praticar, não é verdade? Mas vamos lá. Primeiro, para as virtudes cardeais. Aqui eu estou me baseando, isso vem desde Aristóteles, né? Mas quem trouxe isso assim de forma mais consolidada para o cristianismo foi Tomás de Aquino. E eu não falei no começo, mas estou me baseando em Tomás de Aquino e C.S. Lewis, basicamente. Tá? Nós poderíamos pensar na Suma Teológica, mas não vou ser tão radical assim. Tem um livro muito bom chamado O Direito Natural em Tomás de Aquino, de John Finnis, e especialmente o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. O livro 3, que é, na verdade, a terceira parte do livro, é sobre a conduta cristã. Então, se alguém quiser aprofundar isso, eu recomendo o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, especialmente o livro 3, sobre a conduta cristã. Então, as 4 virtudes cardeais. Por que elas são chamadas de cardeais? Porque elas são, de fato, muito importantes. Até mesmo na perspectiva tradicional da ética, elas são consideradas virtudes cardeais, virtudes muito importantes, a base das demais, né? Então nós temos, primeiro, a justiça, depois, essa ordem foi a ordem na qual eu organizei, tá? Elas não são elencadas assim em grau de importância. Nós temos a temperança ou o domínio próprio, então justiça, temperança ou domínio próprio, coragem e, por último, a prudência. O que é a justiça? A justiça é o agir corretamente com relação a si mesmo e aos outros. Nós poderíamos entender que a justiça, como uma virtude, ela significa a coordenação de todas as demais virtudes. Quando todas as demais virtudes estão postas em prática, nós podemos dizer que aquela pessoa é justa. É um conceito muito diferente da justiça de meramente aplicar a lei humana, percebem? Quando todas as demais virtudes estão postas em práticas, então aquela pessoa é justa. Justiça é agir corretamente para consigo, para com Deus, claro, e para com os outros. Eu poderia pensar muitos exemplos, mas eu vou pensar um exemplo e uma aplicação proposital. Vou falar de Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Não, o que matrimônio tem a ver com justiça? Tem tudo a ver. O próprio C.S. Lewis, quando trata do problema do divórcio, ele diz que, olha, eu não vou nem falar do casamento e da virtude da castidade. Uma virtude, a castidade é uma virtude também. Mas eu vou simplesmente dizer o seguinte: quando você casou, você não prometeu viver o resto da vida com aquela mulher? Então, a indissolubilidade do matrimônio é uma questão de justiça, é uma questão de cumprir a palavra. Agora, é claro que o matrimônio ele tem uma dimensão muito maior, o casamento tem uma dimensão muito maior dentro do plano de Deus, a família, né? E é por isso que o matrimônio deve ser digno de honra entre todos. Agora, por outro lado, nós temos a temperança ou domínio próprio. Essa virtude está lá, inclusive, na relação do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22. E aqui uma ilustração muito clara no próprio Novo Testamento, nós vamos encontrar em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há perdição. Pelo contrário, sede cheios do Espírito Santo. Então, a temperança, ela é a sabedoria, né, ou o saber desfrutar dos prazeres na medida correta. Deus nos programou e nos formou de maneira que certas coisas são prazerosas, são agradáveis a nós. E Deus não teria colocado no homem um desejo que não pudesse ser satisfeito. A grande questão é que existe uma forma e um momento correto para que esse desejo seja satisfeito.
nós podemos voltar e pensar na questão do matrimônio, porque ela está ligada à virtude da castidade. E quando a gente fala em castidade, também a ideia, especialmente que vem do catolicismo romano, né, pode nos dar uma impressão equivocada. Castidade significa como se portar adequadamente em relação à vida sexual. E a regra de Deus para isso é muito simples. Ou no casamento ou nada feito, né? Mas mesmo dentro do casamento, é preciso que haja temperança, é preciso que haja uma moderação, é preciso que haja um relacionamento adequado. E para o homem cristão, ele deve saber que o seu desejo é para a sua mulher. Por isso que o matrimônio deve ser considerado como digno de honra entre todos, e assim também o leito sem mácula. Pois não, Uzias? Controle emocional também. Sim, muito bem. O Uzias falou da temperança e do domínio próprio como o controle emocional. Eu lembrei da minha frase preferida no cinema. A minha frase preferida do cinema é a do Dr. Bruce Banner, no Vingadores 1, para o Capitão América. Quando eles estão lá no ataque a Nova York, esperando o Hulk chegar, né? O Dr. Banner chega, assim, bem tímido, bem tranquilo, e aí aqueles bichos chegando, aqueles monstros todos, né? E aí o capitão vira para o Dr. Banner e diz: doutor, esse é um bom momento para ficar com raiva. Aí ele vira para o capitão: essa é a minha frase favorita do cinema. Esse é o meu segredo, capitão. Eu vivo com raiva. Então, o que ele aprendeu a fazer? Ele aprendeu a dominar o monstro. Quem conhece a história do Hulk, né? Ele tem um monstro dentro de si, né, que é ativado pela raiva. Meus irmãos, o segredo não é você matar o monstro, porque o monstro não vai morrer. Você tem que matar o pecado. Mas é que o monstro é aquilo, nesse sentido, o Hulk é o próprio, se fundiu com a personalidade do Banner, né? Depois, no Vingadores Ultimato, ele controla tão bem que está tudo misturado, né? Ele pode ser o cientista com a força. Então, a ideia é a seguinte: você não vai matar quem você é. Você vai matar, mortificar a carne, o pecado, o desejo pecaminoso. Mas aquela força, aquela pujança, até mesmo aquele ódio, que pode se transformar em ódio contra o pecado, manifestado da forma e no momento correto, ele precisa continuar dentro de você. Precisa ser mortificado, precisa ser levado à cruz de Cristo. Mas o segredo é viver com raiva no sentido de ter domínio próprio sobre o monstro verde, vamos dizer assim, né? A própria palavra grega para temperança é enkrateia. Em é uma preposição que significa em, né, literalmente, em ou dentro, internamente, e krateia é uma palavra que significa, ou vem de uma palavra chamada kratos, né, que significa poder, domínio, que está presente na democracia, por exemplo, né? Então, democracia é o governo, é o domínio do povo. Encrateia é o governo, é o domínio de si mesmo. Então, se você consegue controlar a sua força, as suas emoções, você tem domínio próprio. Muito bom, muito bem colocado, Uzias. Obrigado. Então, nós temos depois a coragem. Eu poderia usar muitos textos aqui, mas nós temos o exemplo de Josué, o exemplo de Caleb, o exemplo de Gideão, né? Não coloquei aqui, mas eu acho que eu pensei em Gideão e botei o Caleb, porque fui na sequência de Josué, Caleb. Mas o Caleb também serve como um exemplo. Aqueles 10 homens que voltaram tremendo foram 12 espias, voltaram 10 tremendo dos gigantes, e 2 jovens valorosos, corajosos, que disseram: se Deus disse que a terra é nossa, a terra é nossa, né? Josué e Caleb. Gideão também, que estava lá tremendo, malhando o trigo dentro do lagar, mas que ouviu da parte do anjo do Senhor: você é um homem corajoso e você precisa fazer aquilo que está designado para você. Nós temos Paulo e Timóteo, né? Paulo,
incentivando, encorajando o seu jovem discípulo Timóteo a fazer a obra que Deus tinha posto, confiado nas suas mãos, e o próprio Paulo também, tantas vezes encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Que aplicação que nós podemos fazer disso para as nossas próprias vidas? Ora, a coragem, antes disso, a coragem significa, então, agir de forma correta, fazer aquilo que é certo, mesmo que você esteja com frio na barriga. A ilustração mais clara é do soldado na batalha, né? Ninguém disse que o soldado não tem medo, mas ele precisa avançar. Então, quando o soldado avança, mesmo com medo, ele está agindo de forma corajosa. O que começa a acontecer com aquele soldado? Caso ele não seja morto, claro, né, na primeira batalha. Pode acontecer. Mas o que começa a acontecer com aquele soldado? Aquele soldado que na primeira batalha não sabia se caminhava ou se tremia, na última batalha ele já está indo confiante. Louco para matar uns 30, né? Mas isso ilustra como que a virtude ela vai nos conformando, né? Então a coragem é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que se espera de nós, mesmo que isso nos cause a morte. Claro, estou usando o exemplo mais extremo, né? E eu não sou um belicista, tá, irmãos? Eu também não sou um pacifista, mas tampouco sou um belicista. Eu entendo que a guerra já cumpriu o seu fator, mas hoje em dia a guerra tem um fator puramente econômico, né? Então, por isso, precisamos denunciar as mazelas da guerra. Lá no começo do século passado, a guerra teve um fator ideológico muito importante. Ao longo da história também a gente poderia conversar sobre isso, mas hoje a guerra ela tem um fator exclusivamente econômico. Por isso o antibelicismo é interessante, é importante. Precisamos levantar essa questão. Embora eu não seja um desarmamentista e nem tampouco um pacifista, tá? Mas eu sou um antibelicista. Então eu não gosto muito de usar os exemplos dos soldados, porque hoje eles ficam um pouco mal colocados. Mas se nós pensarmos do ponto de vista histórico, eles servem. Vamos contextualizar com nossos irmãos que já foram e continuam sendo perseguidos. Para muitos, ser cristão é uma questão de vida ou morte. E ainda hoje. Mas na época do Novo Testamento também era assim. Então, ou você nega Cristo, ou você morre. Que dose de coragem é preciso ter para ser cristão? Meus irmãos, a mesma coragem que os cristãos perseguidos devem ter para ser cristãos, é a coragem que nós devemos ter para ser cristãos. O nosso desafio pode ser uma batalha, uma luta no trabalho. O nosso desafio pode ser dentro de casa, conduzir a nossa família como sacerdotes, como o Getúlio mencionou, mas precisamos de coragem para isso e precisamos estar dispostos a dar a nossa vida por Cristo, assim como aqueles que dão a vida literalmente pelo Senhor. E por fim, nós temos a prudência. A prudência, ela é a capacidade de discernir o justo diante do caso concreto. Ou seja, é saber como agir diante das situações. É a chamada sabedoria prática. A gente acha que prudência é uma questão de transformação da palavra também, né? Prudência é uma questão de cautela, né? Ser cuidadoso. O pessoal até diz, né? Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, não tem um negócio assim. Não, prudência não é exatamente ser cauteloso. Muitas vezes um homem prudente será cauteloso, mas prudência não significa isso. Prudência significa saber como agir de forma correta, saber discernir o justo diante de cada situação. Nós podemos pensar como exemplo aqui, antes de ir para os textos, né? Nós podemos pensar como exemplos em Salomão. A situação do bebê lá é a mais icônica de todas, né? Daí que vem, inclusive, a sabedoria salomônica, né? Acho que eu não preciso ilustrar com exemplo, todo mundo sabe, né? Aquela ideia de partir o bebê no meio, a verdadeira mãe, ela disse que podia entregar o bebê para aquela que estava reclamando e era a mãe falsa. Mas nós temos o nosso Senhor como o maior exemplo de prudência, maior até do que Salomão. Dentre tantos, a passagem da mulher adúltera, lá de João 8, em que Jesus está escrevendo na areia,
né? Vem aqueles homens querendo prová-lo, querendo testá-lo, e ele sai com aquela solução muito sábia. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós poderíamos pensar em outras. Dai a César o que é de César, é uma dessas. O batismo de João era dos homens ou de Deus? E há tantos outros exemplos de prudência, de sabedoria prática na pessoa do nosso Senhor. Textos para embasar isso. Vamos começar com Hebreus 5,14, antes de Mateus 10,16. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os perfeitos, é a palavra que diz no original. Ou, se quisermos, os maduros ou os adultos. O alimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, que têm as suas faculdades exercitadas pela prática. De novo aqui o funcionamento da virtude, que tem as suas faculdades exercitadas pela prática para discernirem não somente o bem, como também o mal. Então, prudência é uma questão de prática, é uma questão de vivência, é uma questão de experiência. Mas então um jovem não pode ser prudente? Pode, deixando de lado as paixões da mocidade, aconselhando-se com pessoas mais experientes. O jovem também pode ser prudente. E aqui nós temos também uma aplicação muito clara, na verdade uma ordem de Jesus quando enviou os 12, lá em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma frase difícil de entender. Jesus nos manda ser prudente como a serpente. Peraí, mas a serpente não foi a infeliz lá que fez a Eva cair lá no jardim? Jesus mandou ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Eu entendo que essa frase de Jesus, essa ordem de Jesus, ela trata de uma dicotomia, né, de um jogo de palavras, do que deve acontecer dentro e fora, ou para dentro e para fora. Para dentro, nós devemos ser, ou internamente, nós devemos ser prudentes como as serpentes. Ou seja, olhar o que está acontecendo em redor e identificar a maldade e a malícia que existe ao nosso redor, como uma serpente. Tenta pegar uma serpente para você ver o que vai acontecer, né? Então, tem que ter os encantadores de serpente lá para conseguir despistar o bichinho, né? Porque pegar o bicho não é fácil, você vai levar um bote, não é assim? Então, nós temos que saber, que compreender, que discernir o mal que está ao nosso redor, a malícia que está ao nosso redor, internamente, como uma serpente, prudente como uma serpente. Mas, na hora de agir, devemos ser simples como as pombas. Ou seja, internamente entender todo o mal que está ao nosso redor. Na hora de agir, não fazer o mal a ninguém. O nosso problema é que a gente tende a misturar isso e a inverter as coisas. A gente é bem bobinho e não percebe nada da maldade que está em nosso redor, né? Bem ingênuo. E na hora de agir, então, na hora de perceber as coisas, nós somos como as pombas, né? E na hora de agir, nós somos serpentes. É o contrário. Jesus propôs o contrário para nós. Bom, agora, eu preciso fazer um alerta antes de avançar, antes de ir para algo mais profundo. Não se trata aqui de ficar apenas considerando o que é certo ou errado. Nós não estamos aqui para considerar um código de conduta. Não. Nós estamos aqui para meditar a respeito da vida cristã. É como o próprio C.S. Lewis também escreveu. A lei moral é dura como um osso. A lei moral é dura como um osso. Se eu ficar falando aqui da ética cristã mais e mais e mais, o que eu vou produzir é morte e não vida. Tá? E aí, às vezes, a gente pensa, é que a lei do Antigo Testamento ela era muito dura. Vai para o Novo Testamento, meu amigo. Vai ver o que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo. A gente está feliz de não adulterar, né? Hoje em dia está tão complicado, né? Mas, pelo menos eu não adultero, não traio minha esposa. O que Jesus disse no Antigo Testamento, lá no Sermão do Monte? Olhar para uma mulher com intenção impura é o mesmo que adulterar. Eu nunca matei ninguém. Mas já desejou o mal para alguém? Jesus diz que é a mesma coisa que assassinar. Quem faz o bem para mim, eu sou amigo, mas quem me faz o mal, eu quero distância.
Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se você pegar isso aqui na letra, as palavras de Jesus são mais mortais do que a lei de Moisés. De maneira que estudar a ética cristã não é nos concentrarmos na letra. E mais do que isso, Jesus foi tão sábio e tão preciso no que diz respeito à ética cristã, que ele acrescentou um aspecto positivo à regra de ouro. Porque a regra de ouro, ela não é algo exclusivo da ética cristã. Qualquer ética que se preze começa tudo pela regra de ouro. Olha a diferença. Qualquer ética que se preze começa tudo pela regra de ouro. A diferença é que a ética cristã começa tudo pelo princípio do amor antes de começar pela regra de ouro. Se vocês forem para qualquer sistema ético, inclusive ética religiosa, nós podemos pensar no budismo, no zoroatrismo, no confucionismo, embora talvez não seja isso uma religião, até mesmo no islamismo e no judaísmo antes, se você for para qualquer sistema ético religioso, você vai encontrar o aspecto negativo da regra de ouro. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Então, se eu não gosto de ser xingado, eu não vou xingar os outros. Se eu não quero que me roubem, eu não vou roubar os outros. Se eu quero preservar minha vida, eu não vou matar os outros. É simples. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Agora, Jesus levou a regra de ouro a um patamar superior. E essa é a primeira prova em defesa do cristianismo que eu apresento aqui. É a primeira prova da superioridade do cristianismo sobre todas as religiões da terra. O cristianismo não é uma religião, como eu entendo, né? É que toda religião e toda ética trata do aspecto negativo da regra de ouro, ou começa no aspecto negativo da regra de ouro. Jesus levou a regra de ouro para um aspecto positivo. Ele tirou o não. Ele tirou os dois não. Os dois nãos. Não faça o que você não quer. Faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Trate os outros como você quer que os outros tratem a você. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou ainda, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor está nisso. Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Então, mas se nós pensarmos apenas do ponto de vista objetivo, apenas na letra, nós vamos ver que, poxa, já era difícil não fazer para os outros o que eu não quero que os outros façam para mim, porque afinal de contas eu sou um hipócrita desgraçado, né? Mas eu ainda tenho que tratar os outros como eu gostaria que os outros me tratassem. Isso é mais duro ainda. Então, nós temos que entender que existe, aqui na ética cristã também, uma contraposição entre lei e graça. Nós não podemos compreender a ética cristã como algo ligado à lei ou como um legalismo. A ética cristã depende da graça que foi manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos para a cruz de Cristo e vamos para as 3 virtudes teológicas. Essas 3 virtudes teológicas estão em 1 Coríntios 13:13, onde Paulo escreve o seguinte: agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior delas é o amor. Então, as 3 virtudes teológicas, e elas aparecem em par não, né? Em trio. Elas aparecem assemelhadas ou agrupadas em várias outras passagens do Novo Testamento. São a fé, a esperança e o amor. Essas são as 3 virtudes teológicas. Eu comecei com as virtudes cardeais, mas essas são obviamente muito mais importantes do que aquelas. São a base de tudo, né? Eu até costumo dizer que essas 3 virtudes teológicas resumem todo o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos os fatos que constituem a nossa fé. Basicamente, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, que ressuscitou e que foi exaltado, como diz a Escritura. 1 Coríntios 15:3. Então, no Novo Testamento nós encontramos os fatos que formam a base da nossa fé. Mas nós encontramos também o objeto da nossa esperança, que é a nossa união com Cristo. E, por fim, nós encontramos a prática do amor. Então, essas 3 virtudes, elas resumem a vida cristã, associada a uma 4ª também, que sem ela é impossível viver a vida cristã. E nós podemos resumir o próprio Novo Testamento nelas. Então, começando pela fé.
Por que a fé é tão importante? Por que a fé é uma virtude teológica? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. De novo, quando nós falarmos de cada uma dessas virtudes aqui, vamos lembrar que virtude se trata de algo que é desenvolvido pelo hábito, pela prática. Então é preciso me aproximar de Deus com fé, crendo que Ele existe e que me recompensará. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou para tornar isso possível. Mas mais do que isso, quando eu me aproximo de Deus, não é baseado na minha fé, é baseado na fé do próprio Cristo. Isso é o que nós encontramos em Gálatas 2:20. Tenho sido crucificado com Cristo e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo em carne, vivo em fé, do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que diz o original. Paulo está dizendo que ele vive, não é pela fé no Filho de Deus, é pela fé do Filho de Deus, ou ele vive na fé do Filho de Deus. De uma maneira incompreensível para nós, por meio do Espírito Santo, a fé do próprio Cristo é comunicada àquele que está disposto a caminhar com Cristo. E esse é o segredo para viver a vida cristã. Nós temos em Romanos 1:17 também algo muito parecido. Na verdade, ao longo da carta aos Romanos, nós vamos encontrar várias vezes a expressão fé de Deus ou fé de Cristo, não fé em Deus ou fé em Cristo. Mas em Romanos 1:17, nós temos a afirmação de Paulo de que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá a partir da fé. Paulo cita Abacuque 2:4, mas ele diz, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé. E no original, nós temos a seguinte construção, de dentro de fé para dentro de fé, de dentro para fora de fé, para dentro de fé. Então, é como que um enigma essa passagem que Karl Barth, um grande teólogo do século passado, resolveu da seguinte maneira. A tradução de Barth para Romanos 1:17 é assim: da fidelidade para fé. Porque fé e fidelidade, alguém falou em fidelidade como uma virtude, fé e fidelidade são a mesma palavra no grego. Então Barth resolveu isso da seguinte maneira: da fidelidade de Deus para a fé do homem. A sua fé é algo que vem da fidelidade de Deus, se manifesta dentro de você, e é por isso que você pode ter fé. E é por isso que o justo viverá a partir da fé. Também, de novo, é de dentro da fé, retirando a sua vida da fé. Esse é o segredo, o primeiro grande segredo da ética cristã, da vida cristã, a fé. Mas também nós temos a esperança. E talvez a esperança seja a mais menosprezada, a mais desvalorizada, a mais esquecida das virtudes teológicas hoje em dia. O que é esperança no sentido puramente cristão? O que é esperança no sentido do Novo Testamento? Isso está lá em 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Qual é a esperança cristã? O veremos assim como Ele é. Foi providencial nós termos cantado mais cedo aquela canção que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. A minha esperança é que eu me encontrarei com o meu Senhor. Essa é a esperança cristã. Esse é o sentido de toda a escatologia bíblica neotestamentária. Esse é o sentido da expressão esperança no contexto cristão, esse é o sentido da virtude. Lembrando que isso é uma prática, ou seja, a compreensão de que eu vou me encontrar com o meu Senhor deve moldar a minha vida. E como isso molda a minha vida? Num estado constante de vigilância e numa prática de santificação. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O resultado
é que a esperança nos transmite consolo diante das tribulações da vida. Mas não só isso, nós temos também o amor. E aqui nós poderíamos falar de várias passagens, mas eu deixo os irmãos com 1 Coríntios capítulo 13. E Paulo está falando ali de muitas formas de manifestar poder de Deus, né? Profecia, línguas. Ele fala também em entregar a vida, o corpo para ser queimado. Mas ele diz, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Eu não sou nada. Se não houver amor, amor a Deus acima de todas as coisas, que se traduz na prática da obediência, mas não é uma obediência cega ou uma obediência fria, é uma obediência que vem de dentro para fora. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como Cristo nos amou, essa é a chave para toda a ética cristã, para toda a conduta cristã. Mas nós poderíamos falar de muitas outras coisas. Eu gostaria de terminar, eu acho que até já passei o tempo aqui, Getúlio, peço desculpa. Eu gostaria de terminar, para mim passou voando, gente, não sei para vocês, tá? Para mim passou voando. Eu gostaria de terminar com uma última virtude. E antes de falar dessa última virtude, gostaria de terminar com a essência de tudo. A essência de tudo que eu falei para vocês hoje aqui de manhã, meus irmãos, é a cruz. Eu poderia aqui me inspirar em Lutero e dizer: somente a cruz é a nossa ética. Lutero formulou isso lá em 1518, quando ele se meteu numa das suas muitas controvérsias e ele falou sobre a teologia da cruz. Ele não falou sobre ética, ele falou sobre teologia. Então ele escreveu lá em latim: crux sola est nostra theologia. Somente a cruz é a nossa teologia. Lutero estava contrapondo, em 1518, já depois dele ter pregado as 95 teses contra a venda de indulgências lá na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517, mas em 1518, Lutero estava contrapondo a teologia da glória com a teologia da cruz. A teologia da glória era tudo que estava por trás da suntuosidade do catolicismo romano na época e da venda de indulgências, e Lutero então apresenta a teologia da cruz, baseada na graça, né? Baseada na justificação pela graça, na justiça de Deus que se manifesta no Evangelho, como nós vimos lá em Romanos 1,17. E aí Lutero então formula essa expressão: somente a cruz é a nossa teologia. Somente a cruz é a nossa ética, ressoando Lutero aqui. Tudo isso se resume na cruz. Sem a cruz de Cristo é impossível viver a ética cristã. É impossível. Nem tente, nem comece. O começo de tudo não está exatamente no princípio do amor, nem na regra de ouro. O começo de tudo, antes ainda do princípio do amor e da regra de ouro, está na cruz de Cristo. E isso nos leva para a humildade como uma virtude tipicamente cristã. É muito interessante porque se nós considerarmos qualquer outra tábua de virtudes por aí, talvez com exceção da dos estoicos, mas o estoicismo também é uma filosofia bem peculiar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, era um estoico. Foi um dos mais sangrentos perseguidores dos cristãos. Então, talvez o estoicismo que tenha a humildade como uma das suas virtudes, mas certamente não da forma tão radical como a humildade é tratada como uma virtude entre os cristãos ou para os cristãos. A humildade é uma virtude tipicamente cristã, porque a humildade é a virtude do nosso Senhor. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos sempre em grandiosidade, em onipotência, em onipresença, e todas essas coisas são verdadeiras. Agora, Cristo nos apresenta um Deus que se humilhou, um Deus que sofreu, um Deus que morreu na cruz no nosso lugar. E se eu falei que o aspecto positivo da regra de ouro era a primeira prova em defesa do cristianismo, agora eu posso dizer que a humildade de Cristo, a humildade de Deus em Cristo é a prova cabal e definitiva em defesa da verdade do cristianismo, para mim. Porque nenhum homem jamais seria capaz de conceber um Deus que se humilha. Eu gosto de contrapor a perspectiva mitológica dos homens, né?
a mitologia grega, que talvez seja a mais rica em termos de criatividade humana, né? E a mitologia grega é mitologia mesmo. Nem os gregos tratavam a teologia como teologia. Isso é bom que fique bem claro. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, eu recomendo uma leitura do C.S. Lewis. Teologia é poesia? Não, mitologia era poesia. Teologia não é poesia. Mas, no exercício da sua criatividade, os homens então pensaram num Deus supremo, Zeus, o pai dos homens e dos deuses, que, enquanto gregos e troianos lutavam por causa da vaidade de um homem, né? Menelau querendo resgatar sua esposa Helena lá sob as muralhas de Troia, enquanto gregos e troianos se matavam sob as muralhas de Troia, o que acontecia com Zeus? Zeus sentava no seu trono, ufano de sua glória. Zeus entendia que aquela carnificina era como que um culto prestado a ele. Enquanto nós morremos nos nossos delitos e pecados, o verdadeiro Deus não ficou sentado no seu trono. Ele desceu a nós na forma de um servo, humilde, e morreu no nosso lugar. O caminho de Deus em direção ao homem foi a cruz de Cristo, a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso caminho em direção a Deus também passa pela cruz e pela humilhação. Não há como andar com Deus sem humildade. Não há como andar com Deus sem constrição, sem arrependimento constante. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor espera de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Eu poderia ler aqui Gálatas 2:20 e Filipenses 2:5-8, mas eu já mencionei as duas passagens, já lemos no começo. Então, o nosso caminho em direção a Deus, ele passa pela humildade, pela humilhação. Quando nós nos confrontamos com a ética cristã, nós vemos que ela é tão elevada que ela está realmente fora do nosso alcance. Só é possível viver isso de forma sobrenatural. Então, eu encerro essa meditação fazendo alguns apelos. E esses apelos todos, eles vão se basear na nossa consideração das virtudes, no nosso percurso pelas virtudes. Eu não sei se o pessoal da música, Maurício, pode nos dar uma ajuda aqui? É certo que quando nós nos deparamos com a ética cristã, vou tratar disso de novo, né? Vou afirmar isso novamente, nós percebemos que ela não pode servir como uma tábua apenas de valores, uma tábua apenas de virtudes. Nós não podemos apenas considerar a ética cristã como um jogo de certo ou errado. Isso produzirá morte. Mas, quando a ética cristã fala ao nosso coração e nos mostra que a única solução que nós temos para todos os dilemas éticos que nós enfrentamos na nossa vida é a cruz de Cristo, então essa reflexão cumpriu com o seu papel. Então eu vou pedir que os irmãos se levantem e quem quiser atender a esse apelo, vindo aqui à frente, pode vir. Quem quiser fazer algo apenas diante de si e do Senhor, considerando o seu próprio coração diante de Deus, pode ficar no seu lugar, se ajoelhar no seu lugar, fique bem à vontade. O meu primeiro apelo é para aquele que tem o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, para aquele que sabe que há ainda muita coisa no seu coração que precisa ser acertada no que diz respeito ao amor com o seu próximo, com os seus irmãos ou até mesmo com seus inimigos. Depois disso, o meu apelo é para aquele que entende que precisa ter domínio próprio, que tem situações na sua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus, não agradam a vontade de Deus, mas que entende também que a solução para isso está apenas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas eu ainda apelo para aquele que precisa de coragem. Precisa de coragem para atender o chamado de Deus e ser um homem de Deus na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério ou nos ministérios que Deus pode colocar diante de si. Então, se você entende que Deus tem um chamado para você, exercer uma função, e todos nós temos essa função de sermos pais, maridos, homens de Deus, homens de valor, eu também chamo você a fazer um compromisso com Deus nessa manhã. Talvez Deus possa ter falado, o Espírito Santo possa ter falado a sua emoção. Isso é muito bom. Eu tenho orado a Deus o que eu aprendi numa canção. Deus, me livre de viver sem lágrimas nos meus olhos. Mas esse apelo é a sua razão acima de tudo. É uma decisão de praticar aquilo que Deus tem para nós. Por fim, se alguém entende que a sua fé é muito fraca, eu digo para você, a minha também é. Não está em nós essa fé é a fé de Cristo. E por isso eu convido todos nós a colocarmos os nossos olhos nele, que morreu, ressuscitou e voltará. Colocarmos a nossa esperança nele, não só de que nos encontraremos com ele, mas de que ele é o único que é capaz de nos santificar. E que a resposta para todos os nossos dilemas éticos está na sua cruz. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo imenso amor que foi manifestado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sem a qual não estaríamos aqui, sem a qual não seríamos capazes de atender ao teu chamado, Deus. Eu me coloco aqui, junto com esses meus irmãos, de joelho como eles, como um homem que entende que precisa desesperadamente da tua graça. Sem a tua graça, não somos nada, Deus. Eu não sou nada. Eu posso ter falado aqui, mas tudo que eu falei é para mim, antes de ser para os meus irmãos, Pai. Me coloco diante de Ti, juntamente com eles, clamando pela Tua graça. Que a fé de Cristo possa animar, impulsionar cada um desses homens, de dentro para fora. Que eles possam experimentar a prática das virtudes cristãs como algo que é manifestação da vida, e não como um peso imposto sobre os seus ombros. Ó Deus, Tu és muito bom. A Tua bondade se manifestou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua bondade se manifesta a cada dia, nos chamando ao arrependimento. E por isso somos gratos. Faz em cada um de nós a Tua obra preciosa, Deus. Em nome de Jesus. Amém.